Boa noite, queridos internautas. Vamos para mais uma live do nosso canal Movimento Conservador Campinas. E o nosso programa, né, é o Clube do Livro. Estamos estudando o Manifesto Comunista e o item de hoje a ser estudado é a literatura socialista e comunista. Nós vamos falar do primeiro item, né, que Karl Marx chama de socialismo reacionário. Então, ele subdivide em 3 itens. Ele vai falar do socialismo feudal, ele vai falar do socialismo do socialismo feudal, depois ele fala do socialismo pequeno burguês, e ele termina com o socialismo alemão ou o socialismo verdadeiro, que é o que ele chama. Vamos ver se a gente consegue ir um pouquinho mais avante, mas pelo menos esses 3 nós vamos dar uma estudada. Mas antes de nós iniciarmos, né, os nossos trabalhos de hoje, eu quero antes apresentar a vocês novamente os nossos escudeiros, fiéis de todas, né, que é a Daniele, né, a Dani, e o Guilherme, o Gui. E o seguinte, vamos primeiro fazer um breve comentário. Temos aí pela frente uma semana muito agitada, né? Uma semana bem complicada. Nós temos na terça-feira que vem, o 7 de setembro, então há uma agitação assim bastante grande em torno dessa comemoração, né, de 7 de setembro, e se fala de muitas manifestações por todo o país. O comentário é esse, né, nas redes sociais também, são muitas mesmo. A rede social, nossa, tem uma movimentação incrível mesmo, já na semana passada, e hoje a gente já começou a se dar conta de que vamos ter aí muita coisa, vai sair muita coisa até o 7 de setembro, na próxima terça-feira, né? Mas depois cada um, né, tanto a Dani quanto o Guilherme, vai fazer as suas considerações a respeito. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar, então, sobre a literatura socialista e comunista segundo Karl Marx, né? Ele subdivide, né, o socialismo, o item 1, ele subdivide em 3, conforme eu falei. Eu vou falar alguma coisa, né, do que nós vamos comentar aqui. Eu vou falar sobre um pouquinho do socialismo feudal, mas eu queria antes dar um alôzinho para os nossos internautas. Quando nós terminarmos de estudar, então, o Manifesto Comunista, nós vamos estudar o Manifesto Conservador, para que haja, né, uma reflexão dessas duas pautas, né? O marxismo, né, e o conservadorismo. Vamos lá, vamos fazer, né, uma reflexão sobre essas duas pautas. Então, futuramente, aí, na próxima semana, a gente já terá o livro que será adotado para falar sobre o conservadorismo, para nós fazermos as nossas reflexões, ok? Então, vamos lá. O socialismo feudal, como é que Marx ele analisa, ele olha, né, ele se debruça, e o estudo que ele faz, né, é que a aristocracia francesa, né, e a inglesa, eles começam realmente a fazer uma espécie de luta contra a moderna sociedade burguesa. Então, para isso, eles vão se valer da luta literária, eles começam a soltar panfletos, começam a formular, então, acusações, né, contra
a burguesia, né? Mas eles procuram utilizar para isso acusações, mas que fossem do interesse da classe trabalhadora. Então, Karl Marx não deixa, pelo menos nesse material que eu tenho, ele não deixou muito claro como seriam essas. Ele fala de canções injuriosas, de profecias sinistras e tal, mas ele não coloca isso para que a gente pudesse realmente analisar o que eram de fato. Talvez em outros compêndios a gente possa achar o que eram esses, mas pelo que eu consegui estudar, eu fiquei só atenta ao manifesto. E era isso que eu queria, né? Eu queria ver o que é que o manifesto comunista de Karl Marx fala, mas eu busquei, não vi nada que me acrescentasse, né? Então, na verdade, ele diz que essa classe de aristocratas, né, todo esse ensaio que eles fazem em termos de canções, de profecias, ele coloca como ridículas, né? E que essa aristocracia era incapaz de compreender a evolução que a história moderna iniciava naquele momento, né? Então, ele diz que a narrativa desse pessoal todo, né, cai sobre o regime, né, da moderna burguesia, e ele coloca que se desenvolveu uma classe realmente que era para assustar o pessoal, né, que ia mandar pelos ares a nova ordem social até então conquistada por eles e tal, né? Então, e com isso, com toda essa narrativa, eles acabam criando um proletariado reacionário, que é o primeiro item dele, né? Então, ele fala, é algo que eu também não consegui identificar, depois, se vocês identificaram, o Dani ou o Guilherme, ele fala que, na prática, eles participavam de medidas violentas contra a classe operária, mas também eu não consegui identificar que tipo de violência era feita contra os... Eu digo novamente, se a gente vai pesquisar, sem dúvida, em outros compêndios, dá para a gente saber, mas eu quis só ficar voltada para o manifesto, ver o que é que o manifesto podia colocar nesse sentido. Eu achei até bem confuso esse começo aqui, essas subdivisões dele, né? E ele coloca que esse socialismo feudal, ele, na verdade, ele continua de mãos dadas com o clerical, ou seja, né, que a sociedade do clero continua usando dos mesmos artifícios que usava conjunto com a aristocracia, né? E ele chama até, ele fala que o surgimento desse socialista cristão, na verdade, é água benta, ele chama de água benta, né? Bom, aí vamos entrar, então, no socialismo do pequeno burguês. E eu vou deixar para a Dani falar, se ela também quiser contextualizar alguma coisa, por favor, Dani, fique à vontade, tá bom? Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui novamente, né? Só fazendo um adendo na questão que a Claire falou, do proletário que era sacrificante na França. Ocorre o seguinte: a França ela teve várias revoluções, né? Várias revoluções. E uma delas foi uma das revoluções que teve foi que eles aumentaram os dias da semana. O trabalhador, o feudal, qualquer habitante da França trabalhava 10 dias, descansava um.
a semana já não era mais de 7, era de 10. E isso causou muitos problemas na França, inclusive na grande mortandade de animais. Né? Os animais eles não aguentavam essa labuta de 10 dias para descansar um. Então, muitos morreram. E lembrando que a França era praticamente feudal. A Revolução Industrial não foi tão rápida na França quanto foi na Inglaterra e seus arredores. Então, houve muita mortandade de animais e muitas pessoas doentes também. Então, eu acredito que Marx, quando ele quis citar algo nesse sentido, foi nessa revolução. Tanto que depois aconteceram as guerras, a Revolução Feudal, teve a Revolução Industrial, mas isso a gente pode dizer em outros momentos. Né? Então, eu acredito que Marx estava dizendo dessa revolução que teve. Né, que foi uma desgraça para a França mesmo, tanto que eles voltaram atrás, foi uma coisa assim, e foi o princípio do fim da monarquia francesa, né? Diante de todas as atrocidades que eles já tinham cometido, ainda estavam cometendo mais essa. Mas vamos então para o socialismo feudal. O que seria o feudal? O sistema. Quer acrescentar alguma coisa, Clara? Não, pode continuar. Tá. O sistema feudal é o sonho de consumo dos povos, né? Porque quando a gente vai ao regime feudal, que foi um dos primeiros do mundo, né? Porque não existia economia que nós vemos hoje, né? Tinha economia à base de troca, mas não é. Então é o sonho de consumo dos comunistas, dos socialistas, né? Então, eles trabalharam de modo assim, de modo bem enfático, tentando trazer de volta isso que já tinha sido abolido no passado, porque assim, para aquela época, para aquele momento, para aquele instante, foi bom, né? Serviu ao seu propósito. Só que o mundo cresce, o mundo gira, houve-se grandes descobertas, houve-se avanço da tecnologia, avanço da ciência, avanço da economia, então já não tinha mais motivo para ser feudal, já não tinha mais motivo para ser aquele tipo de sistema. E o que aconteceu? E como acontece em grandes cidades, centros? O feudalismo falou assim: olha, não tem mais como eu manter esse povo aqui, não tem mais como eu manter esse regime, eu não tenho dinheiro. Porque hoje já não é mais a base de trocar, Guilherme, eu tenho uma vaquinha, eu preciso de uma ovelha, vamos trocar? Ah, Guilherme, eu tenho um saco de aveia e preciso de um saco de mandioca, vamos trocar? Já não era mais assim. Ah, você quer meu saco de aveia? É uma moeda de ouro. Nossa, mas uma eu não tenho, tem uma de prata, serve? Não serve. Então, aquele sistema já não estava mais trazendo vantagens para quem detinha o poder, que pode ser denominado burguês, porque ele era dono da terra e do cultivo. Então, o que começou? Começou a se desmembrar e a vender. E o que aconteceu? As pessoas, né, que trabalhavam no feudo, que de alguma maneira conseguiram juntar um dinheiro ou juntar alguma renda, compravam. E quando isso não acontecia, vendia-se para outros. E o que acontecia com essas pessoas? Elas migravam para cidades, né, para cidades que estavam em franco desenvolvimento. E ali elas eram submetidas a todo tipo de situações, desde morar em guetos ou na rua, a aceitar qualquer tipo de trabalho, qualquer jornada que viesse junta. Então, Marx e Engels, vendo esse crescimento desordenado e essa nova economia que estava surgindo, que era confusa para alguns que estavam acostumados a viver nesse tipo de situação e regime, começou a fomentar essas ideias, né? Quão bom seria se todos ganhassem a mesma coisa, se todos tivessem a mesma casa, se todos congregassem das mesmas ideias. Vamos abolir a família, porque afinal de contas, a família nada mais é do que uma troca de bens, e isso não é legal. Vamos abolir a moeda corrente, porque afinal de contas, uma saca custa uma moeda de ouro e eu só tenho uma de prata. Por que tem que ter esse tipo de coisa? Não, comida é comida. Vamos dividir para todos iguais. E como crescendo
a indústria e não se tinha ainda regras, né? Lembrando que nós não somos contra a regra, desde que ela seja, né, para ambos os lados, tanto para quem empreende, o empreendedor, para quem é o assalariado, que é o trabalhador. Nós não somos contra isso, desde que esteja equilibrado. Só que aí Marx e Engels, vendo isso, eles começaram a fomentar na cabeça das pessoas o proletariado reacionário, o comunismo identitário, tudo igual. Só que eles esquecem de uma coisa, que não tem como você viver... por exemplo, eu não tenho como viver da mesma maneira que a Claire, e a Claire não tem como viver da minha mesma maneira, porque a realidade dela é uma e a minha é outra. Ela se preparou para uma área, eu me preparei para outra. Ela vem de uma cultura, eu venho de outra. Eu moro em um lugar e ela mora em outro, então não tem como. Só que Marx e Engels, eles se aproveitaram do caos do momento, se aproveitaram de todas essas transformações que estavam acontecendo, que era muito novo, que era muito recente, as pessoas não estavam conseguindo assimilar e, ao mesmo tempo, organizar e reorganizar, e começaram a fomentar esses tipos de ideia. Tanto que elas se espalharam, né, principalmente na antiga União Soviética, que demorou-se anos para derrubar a cortina de ferro. Foi nos nossos dias que a cortina de ferro foi derrubada, e foi também uma revolução de trabalhadores, né, que eles eram bem escravizados, mas um outro dia. Então, Marx e Engels se aproveitaram desse momento para fomentar essas ideias que nada mais eram do que abstratas, ideias que não podiam ir para frente, tanto que não podem ir para frente, que nós vemos nos dias de hoje, que todos os países que se dizem comunistas, que se dizem nesse tipo de regime, eles não progridem, eles não vão para frente. É só olhar a América Latina em volta. Gente, o único país que está indo para frente, que está dando certo, é o Brasil, porque o Brasil não quer flertar com o comunismo. O Brasil não quer esse tipo de regime. E nós estamos sofrendo as reações dos países vizinhos que sobreviviam do dinheiro que era tirado do trabalhador brasileiro para manter os luxos dos ditadores, que são chamados de governantes desses países, né? Exatamente, Dani. Tudo aquele regime. Então, olha só o problema que a gente está enfrentando, que no dia 7 de setembro vai ser realmente um grito, né, de independência. Além dos problemas internos que nós já temos, nós ainda temos que conviver com as ameaças desses países que eu tenho certeza que a população de lá jamais iria querer viver numa situação como essa. E olha o que nos cerca. Olha o que foi pregado lá atrás e vem se arrastando por pessoas que são... Veja a vida dessas pessoas. São pessoas que não gostam de trabalhar, que não empreendem, que vivem às custas dos outros e que seus filhos morrem de fome. Aí eu pergunto para você, é esse tipo de regime que você quer? É esse tipo de educação, de sociedade, de vivência que você espera? A França, a história da França inteira, você vai ver que ela é recheada de conflitos. Conflitos esses por imposição de certas ideologias e práticas que não deram certo em nenhum lugar do mundo. Aí eu passo para a Claire. Muito bem, ótima a reflexão que a Dani fez, né? E, Guilherme, você quer acrescentar alguma coisa? Você quer falar do socialismo do pequeno burguês? Depois a gente entra, né? Fique à vontade para fazer a sua análise. O que acontece só pegando o fio da meada, antes de entrar de fato no tema, a Dani ela falou sobre os países que não prosperam sendo socialistas, né? E eles sendo socialistas ou comunistas. E eles tanto identificaram que não conseguiriam prosperar com a economia socialista, que é uma economia que não existe competição, que não existe livre mercado, que não existe livre-arbítrio. Então, vendo isso, por exemplo, na União Soviética, com Stalin no poder, para se manter o Estado socialista do Stalin, ele permitia que houvesse o mercado negro, porque oficialmente não era permitido o livre comércio. Exato. Só através do mercado negro que a União Soviética
conseguiu, por muito tempo, se manter em pé. Então, eles são hipócritas mais do que qualquer outra coisa, porque eles pregam uma coisa, mas fazem outra na prática. E a China, muito bem sabendo disso, hoje ela possui ideologicamente o comunismo como forma de política, mas economicamente o capitalismo, porque ela viu que só dessa maneira ela poderia competir de igual para igual com os Estados Unidos. Porque se ela se mantesse fechada, não competitiva, não tecnológica, ela ficaria para trás. Então, não deixa de ser uma contradição interna da própria China comunista, né? E a Dani, por favor. Pode falar, Dani. Que as grandes revoluções, as grandes conquistas em todas as áreas econômica, tecnológica, científica, educacional, vieram de países totalmente capitalistas que pegam e fazem com que as pessoas tenham essa competitividade, sim. E qual que é um dos países mais capitalistas? Tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos, você pode ver que a indústria deles é muito forte. Eles não precisam de outros países para sobreviver, eles sobrevivem por si mesmos. E é isso que os comunistas odeiam, porque eles querem que se dependam deles totalmente e agradeçam o mísero prato de comida que eles oferecem como gratificação pelo seu trabalho, como a gente já comentou na live passada, né? A respeito do medalhista de Cuba. Quando outro país também que a gente fica assim muito impressionado, né? Países que sofreram, eu ia comentar de dois, assim, muito rapidamente, Dani, que sofreram guerras e tudo mais. O Japão, olha o desenvolvimento que eles têm, são capitalistas. Israel, um país que é do tamanho de Sergipe. O que eles detêm de tecnologia é uma coisa assim, fantástica. E isso não aconteceria se fosse num regime comunista. A gente vê a situação de Cuba, que vive praticamente na década de 1950. Eles não evoluem. Eles falam tanto da educação, da medicina, que é uma mentira deslavada, né? Eu vou comentar, saiu esses dias na mídia, né, o caos que é a saúde de Cuba. E diziam-se, né, vendiam-se a ideia de que a medicina de Cuba era mundo, e a gente viu que não é. É só que fechado, é isso que o socialismo, o comunismo faz, né? Só complementando. Eles concentram todas as informações ali e só deixam sair o que eles querem. Então, quando a gente fica dessas coisas, fala, meu Deus, graças a Deus que ainda tem pessoas que se arriscam para nos dizer como realmente é lá dentro, né? Aí pode acrescentar, Guilherme. Então, nesse capítulo que a gente está encerrando de discutir agora, que é o pequeno, que é o socialismo, não, o pequena burguesia, né? E que ele fala sobre pequena burguesia. É bom deixar claro para o telespectador, traduzindo as palavras que eram usadas por Marx, para poder, então, colocar nos dias atuais, né? Ele refere a classe média, que a gente conhece hoje, como pequena burguesia. Então, a pequena burguesia do século XVIII e XIX é a classe média de hoje. E ele fala muito sobre o pequeno campesinato, que eram famílias, que eram grupos familiares que giravam economicamente em torno da agricultura, do campo. Então, são os camponeses, né? E ele fala que a junção do pequeno proletariado, ou seja, a classe média, com o pequeno campesinato, ou seja, os camponeses, formaram a burguesia moderna. Então, a junção dessas duas classes forma a burguesia moderna, já daquela época, quando Marx escreveu o Manifesto Comunista, no século XIX, como a de hoje também, né? E aí ele explica a formação do socialismo pequeno burguês, que é um socialismo utópico, na visão de Marx, porque é uma sociedade que foi iniciada, essa ideologia, né, essa ideologia específica, ao socialismo pequeno burguês, ela foi criada por escritores que defendiam o socialismo, mas que vinham dessas classes que eu mencionei, a classe média e o camponês. Só que, através da visão desses, porque eles não são proletariados, exatamente, então, de outras classes que defendem o socialismo. Então, naturalmente, você, a partir da posição social em que você se encontra, você vai
descrever a sua meta, o seu fim, o seu propósito de uma maneira diferente, né? E Marx critica isso, porque eles não pregavam a violência como forma de imposição do socialismo. Eles visavam meios pacíficos para instaurar um socialismo com os propósitos que Marx defendia, mas por outros meios, né? Então, por isso que Marx se opõe, porque Marx é violento por essência. Ele quer. Exatamente. Ele quer a violência. Quer a revolução, e é por isso que ele elogia tanto e puxa a sardinha para a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa foi um morticínio. Morreu mais de 200 mil pessoas. Morreram, se eu não me engano, em torno de 2 anos. Então, assim, nesse período, pessoas sumiam, pessoas eram... Foi aí que inventou-se, né, teve a invenção da forca. Da forca não, qual é o nome, gente? Da guilhotina. Da guilhotina. Foi aí que inventou a guilhotina, porque não estava dando conta de matar com os mortetes, com as armas. Então, para acelerar esse processo de morticínio dos ditos traidores da Revolução, e para servir de exemplos, né? Eles faziam isso em praça pública. Meu Deus do céu, que coisa terrível, né? Criou-se, então, essa área. E obrigava os camponeses a assistir. Não pensa que a maioria estava lá porque queria, não. Boa parte, sim, né? Porque tem gente que adora isso. Mas boa parte eram obrigados a ir, porque senão eles ocupavam os lugares dos que eram guilhotinados. Então está explicado por que Marx gosta tanto da Revolução Francesa, porque é um dos grandes primeiros genocídios da Idade Moderna. A palavra está com você. Não. Agora eu gostaria que você falasse, então, um pouquinho, sabe? Eu hoje vou me deter só até o socialismo alemão, a não ser que vocês queiram entrar um pouquinho avante, né? Mas vamos ver se a gente consegue ir além um pouquinho, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre socialismo verdadeiro. Socialismo verdadeiro. Isso, exatamente, que ele coloca, né? Ele coloca como a ciência alemã do socialismo, né? Então, ele trata como verdadeiro, né? Então, você pode perceber que o verdadeiro dele está entre aspas. Então, ele está ironizando que é um socialismo verdadeiro. Por quê? Aí ele faz toda uma crítica nesse capítulo, né? Ele fala que os filósofos, e aí ele fala essas expressões, os filósofos, os semi-filósofos e os charlatões, né? Alemães pegam a literatura francesa socialista e deturpam ela sob a ótica alemã, né? Ele faz uma crítica que eles roubam a literatura socialista francesa e a modifica sob a ótica alemã, né? Ele faz essa crítica. Então, e aí por quê? Por que ele critica tanto essa nova vertente dentro do socialismo? Porque essa vertente ela focava mais no indivíduo do que na luta de classes, do que o revanchismo, do que a violência, né? Porque Marx ele não só prega a violência como forma de impor a ideologia, de instaurar uma ditadura, como também ele diz que perde, né? Ele fala que não existe diálogo. Ele diz que nas condições alemãs, né, a literatura perde, né, todo o sentido prático, ele diz, né? E assume uma aparência puramente literária. Exatamente. Entra no campo da filosofia e fica só naquilo, né? Aí ele acaba descrevendo até que são um bando de chorões, porque eles não impõem a força como forma de meios de instaurar uma ditadura. Então, é essa a mentalidade de Marx. Se você não pega em armas, se você não profere um genocídio, se você não vai para a prática e não fica só na literatura, são um bando de frustrados, um bando de retardados, na ótica de Marx, né? E aí a gente pode pegar o fio da meada dessa vertente alemã e a gente pode fazer uma contextualização já no século XX, na primeira metade do século XX, onde surge o nazismo na Alemanha. E é bom lembrar que na Alemanha, que o partido do Hitler chamava Partido Nacional Socialista Trabalhista.
Exatamente. Então, quando a gente vê esses professores travestidos militantes travestidos de professores, que falam que Hitler, que Mussolini, todos esses líderes são de esquerda, na verdade são de direita, a gente tem que contrapô-los, porque eles vêm de vertente de esquerda. O próprio Hitler veio de um partido socialista. O Mussolini, por sua vez, ele era um membro do Partido Comunista Italiano. Exato. E depois ele se arrependeu, entre aspas, e fundou o Partido Fascista da Itália, né? Mas aí ele viu que ele copiou, na verdade, só modificando algumas coisas, né? Ele viu que através do totalitarismo, através do Estado grande, né, que são características do comunismo, você conseguiria manter uma ditadura como ele conseguiu manter por alguns anos, até ele perder junto com Hitler na Segunda Guerra Mundial, né? Mas ele era nacionalista, é isso que muda. Estou fazendo um contraponto entre o comunismo exato, e o exato. Ele era nacionalista, protecionista, ele visava apenas os propósitos da Itália, né? Ele queria um Estado grande, aí também é uma característica comum do comunismo, né? Tudo passa pelo Estado, pela mão do ditador. Então, assim, no passado dele socialista, ele conseguiu absorver muitas coisas e ele acabou incorporando no fascismo. Não que ele seja o criador do fascismo, mas ele é o primeiro grande representante, sendo chefe de Estado, sendo um ditador, que instaurou o fascismo a nível nacional, né? Então a gente vê que o socialismo e o comunismo influenciou todas as ditas ideologias que vieram depois, totalitárias, genocidas. Então o socialismo é a causa de todos os morticínios, de todos os genocídios do século XX, né? É tudo uma fio da meada só, não é o Hitler está de um lado e Stalin está de outro, não. Vale lembrar que Hitler e Stalin, na Segunda Guerra Mundial, fizeram um pacto. Isso, exatamente. De não agressão. Que aí se deram as mãos, né? E aí Hitler depois, por não ter palavra, etc., ele acabou rompendo e fazendo a invasão da União Soviética, que ficou famoso a Operação Barbarossa, né? Que é a operação que Hitler mandou invadir a União Soviética, a atual Rússia, e que acabou frustrado nessa invasão, né? Assim como Napoleão, no século XVII, tentou invadir a Rússia e não conseguiu por causa do clima, por causa da temperatura, clima, né? por causa da fome, né? Olha só que coisa, como a história se repete. Aí Hitler também falhou ao invadir a União Soviética por não ter se atentado em invadi-la durante o inverno, o que foi, então, a causa principal da derrota. Então, eu fiz todo um aparato comparativo, né, através dessa vertente da Alemanha, o que se criou, né, as vertentes dentro do próprio comunismo. Então, vale lembrar que Marx fazia parte da vertente socialista científica, e depois, antes da criação da científica, veio as utópicas, né? Que Marx, então, se contrapõe tanto, dizendo que eles não utilizavam da força para instaurar a ditadura, e é daí que vem as críticas de Marx, né? Porque sem a força não haveria uma ditadura do proletariado. Né? Exatamente, exatamente. Muito bem colocada. Eu gostaria até, Dani, que a gente fizesse assim uma contextualização com a gente em termos assim de lideranças, né? Líderes comunistas, eu digo fracos do ponto de vista assim psicológico e tudo mais, né? Pessoas que têm assim uma característica fraca. Então a gente vê o quanto o povo sofre. Então, a gente vê as eleições foram vencidas nos Estados Unidos, que era tido como um país capitalista extremamente forte, não é? Combatido, né? Bem combativo, né?
Mas ele tinha um líder conservador bastante forte, né? Bastante enérgico, antigo, né? E a gente vê que sobe ao poder um líder de esquerda que parece uma geleia. Um fantoche. Quer dizer, o primeiro, você vê, né? O primeiro problema sério que ele teve com relação à invasão do Afeganistão, foram 20 anos que os Estados Unidos conseguiram, né, a vencer a Al-Qaeda, controlar direitinho. A primeira invasão do Talibã, olha como esse líder de esquerda, que é nítido, né? Biden é nitidamente de esquerda, olha o desastre que ele coloca. Olha só o que ele fez com essa retirada das Forças Armadas americanas no Afeganistão. A gente fica realmente impressionado, né? O desastre que foi, e a gente não tem nem ideia do que isso será no futuro, né? Então, quando se vê líderes, e nós estamos olhando uma falta de liderança mundial, a gente está observando essa falta de liderança mundial. Então, qualquer ideia pega, né? Se você não tem uma liderança forte, né? Qualquer ideia pega. E a gente vê aqui na América do Sul o único líder mais realmente combativo é Jair Messias Bolsonaro, o único que realmente se contrapõe. E veja só, de forma democrática, porque se ele fosse ditador, ele não deixaria a coisa ter ido como foi até agora. Ele trabalha nas 4 linhas da Constituição. Então, o único. Né? Então, quando os outros poderes dentro do nosso país avançam e extrapolam as suas áreas de atuação, o único que fica dentro da área dele é invadido e não invade o terreno dos outros, né? É o governo federal. Não, é como se fosse uma luta de boxe, que um lutador de boxe entra no ringue, só que o opositor, ao invés de estar com uma luva também, está com uma faca. Então é uma luta desigual. Exatamente. E o Bolsonaro insiste em continuar de luva, né? Vamos ver até quando. Vamos ver como é que vai ficar. Mas vamos voltar, então, para o socialismo alemão. Vamos ver, então, Dani, o que você fez aí de estudo, né? O que você, na sua visão, né? O que foi o socialismo alemão? E se você quiser entrar no segundo item, fique à vontade, né? No socialismo conservador ou burguês, se você quiser entrar no segundo item, fique à vontade. Bom, o socialismo alemão é como o Guilherme falou, né? Ele ficou só em conjecturas, graças a Deus, né? Porque a Espanha, ela já tem um histórico, né? Que não foi muito legal. Desde com Hitler, né? A ascensão de Hitler ao poder. Então, assim, ainda bem que antes da ascensão de Hitler ao poder, a Alemanha não foi tão incisiva como Marx queria, porque senão sabe como que teria terminado, ou se teria terminado, né? Nossa. Porque esses tipos de ideias, eles tendem a construir pessoas mau caráter, pessoas sanguinárias, que elas não têm pudor nenhum, e quem tiver na frente, ela atropela, massacra, extermina, sem dó. É esse tipo de pessoas que as literaturas de Karl Marx e Engels querem. O próprio Marx, ele era assim, só que ele tinha um diferencial, ele não tinha poder, ele só tinha culturas de palavras, ele escrevia, ele dava palestras, assim, quando, né,
as pessoas aceitavam, porque teve um momento na vida de Marx que ele não era bem visto em lugar nenhum e que as ideias do comunismo foram totalmente abolidas. Só que elas renasceram na Rússia e aí se espalharam pelo mundo, né? Infelizmente, até hoje. Ô, Dani, só um adendo. O poder de Marx, ele não era formal, né? Ele não tinha um mandato, ele não tinha caneta, mas ele tinha o poder ideológico, o poder de influência, o poder intelectual que influenciou tantos ditadores ao longo do século, né? E é um poder perigosíssimo também, né? Eu acho que é pior do que o Não, porque penetrou nas universidades, né? Ele está até hoje nas universidades. Ele tá até hoje. É o mesmo que o José Dirceu hoje faz. Ele não tem um poder de mandato, ele não é um ministro, ele não é um deputado, mas ele influencia toda a militância de esquerda no Brasil. Toda. É a mesma coisa. Exatamente. Ele é o verdadeiro poder. Então, por isso que Marx criticava tanto, né, a questão dos alemães. Só que lembrando também que a Alemanha ela foi marxista por um tempo. Então, os monarquistas, eles não flertam com o comunismo. Até porque eles já estão no poder, né, gente? Eles já são absolutos. Então, não tem nem porquê. É como dizem hoje, né? Ai, que dia 7 de setembro vai ser um golpe. Golpe em quem? Porque se o próprio presidente que está convocando, ele vai dar um golpe nele mesmo, eu não entendo muito bem isso. Nunca vi você dar um golpe em você mesmo. Então, enquanto assim, a monarquia imperou na Alemanha, mesmo com a transição na República, né, a monarquia ainda tinha seus resquícios, então o comunismo ele não conseguiu se imperializar, ele não conseguiu ser realmente uma, como que eu diria, uma ideia fixa. Só que com o surgimento da República, o distanciamento da monarquia, o apagar dessas luzes, as revoluções, né, as conquistas, a crescente indústria, né, que estava assim, sempre crescendo, mas ao mesmo tempo não conseguia absorver todos os trabalhadores que queriam estar lá e, como consequência, tinha essas revoltas. Não vou dizer que elas são justas ou injustas, porque eu não vivi naquele contexto, mas assim que fomentaram as ideias comunistas, socialistas e trouxe essa desgraça que é para a nossa vida hoje, né? Como a gente sempre fala, faça um tour pelos países comunistas e veja como que é lá. Aliás, eu desafio você, internauta, a entrar no Google e ver as imagens por satélite à noite da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Você vai ver bastante diferença de um país capitalista e de um país comunista severo, porque a Coreia é um país comunista severo, mais severo do que Cuba, do que a Argentina aqui do lado, do que a Venezuela, bem mais severa, né? Porque aí você não pode nem cortar o cabelo igual ao suposto presidente, né, da Coreia. Então, eu desafio você a fazer isso e para você começar a entender que lado realmente compensa lutar, que lado realmente compensa você dar os seus esforços. E muitas das pessoas que pregam sobre o socialismo, sobre o comunismo, eles foram conquistados por uma ideologia, por uma fantasia, que é só isso, ideologia e fantasia. Eles não viveram na pele. Pergunta para alguém que conseguiu fugir, escapar desse tipo de regime, se eles querem voltar, se eles querem viver nesse tipo de sociedade de novo. É muito lindo a gente falar quando a gente não viveu. Falar, que coisa linda, maravilhosa. Mas eu desafio a todos esses professores, a todas essas pessoas, a todos esses artistas que endeusam tanto o comunismo e o socialismo, a viverem de fato num país assim, sem qualquer regalia, né? Sendo um proletário como qualquer outro, para ver se realmente eles defenderiam com unhas e dentes esse tipo de regime, esse tipo de ideia e esse tipo de utopia, né? Porque não passa disso. É só nós fazermos uma análise dos nossos artistas, né? Dos nossos artistas, onde eles vivem e como eles vivem, né? Então, eles só vivem em países capitalistas, né? E eles querem todas as mordomias. Vamos ver onde está Caetano Veloso, né? Como é que ele vive, vamos ver onde está a Chico Buarque de Holanda, né? Não fica sem a champanhe dele, né? Vamos ver a filósofa
da esquerda, né? Acho que é Tiburcio, se não me engano, o sobrenome dela, né? Aquela que vê todo ela vê uma lógica no assalto, não é? É aquela que, então, ela também vive na França, o José de Abreu. Quando aconteceu então, então, como você coloca, não é tão interessante, né, Dani? Nenhum deles foi para Cuba. Nenhum deles vai para Cuba. Não, inclusive... Nenhum deles foi para a Venezuela. Por que eles não foram para a Venezuela? Inclusive, no regime militar aqui no Brasil, quando eles saíram, eles não foram nem expulsos, eles saíram para se fazer de vítima, né? Para onde que o Caetano Veloso foi? E o Gilberto Gil? Para a Inglaterra. Exatamente. Anos. Para Londres. Por que não foi para Cuba? Cuba já era uma ditadura comunista. Por que não foi para a China? A China já era um país comunista. Se eles amavam tanto o regime, por que eles não foram para lá? Lá não teria banheira de espuma e nem champanhe. Gente, a verdade é uma só. O comunismo, ele não presta. Ele só presta para quem está ali, para quem comanda, para quem dita regras. Quem está no poder. Para aqueles que vivem sob ou abaixo do regime, não presta. Não, eles jamais... Eles sabem o que é. Eles sabem que não vale a pena. Só que eles estão pouco se importando, porque sabe o que interessa para eles? É isso aqui, ó, dinheiro. E comunista compra outras pessoas para continuar no poder. A gente vê isso hoje. O país lá, né, que o Dória tanto ama, faz isso. Olha a desgraça que foi por onde ele passou. Ele passou pela Bolívia, gente. Olha a desgraça que aconteceu nesse país. Ele passou pelo Chile. Olha a desgraça que o Chile se tornou. A Argentina também, a Argentina já não era muito bem das pernas. Só que quando a China passou por lá, inclusive, eles têm uma base lá que nem os próprios argentinos sabem o que é feito ali dentro. Você entendeu? Foi uma desgraça. Então, eu pergunto para você, aonde o comunismo passa, ele deixa rastro de sangue, pólvora e miséria. E todas as pessoas que defendem esse tipo de regime sabem disso. Por isso, elas nunca vão para lá e elas nunca viverão, se puderem, né, abaixo desse regime. Só viverão se realmente o regime ele conquistar o poder e aí subjugar todo mundo. Mas enquanto tiver a opção de escolha, eles jamais irão para lá, jamais. Tanto que eu desafio você, nas férias deles, a maioria jamais pisou ali. A não ser o ex-presidente, né, para fazer conchavo, que eu acredito que não passa disso, né, para fazer as articulações para eles fazerem da América Latina uma América comunista, que é o sonho deles, mas em nome de Jesus não há de se concretizar, né? Então, se você quiser avançar, Guilherme, no socialismo conservador ou burguês, fica à vontade. Nós temos ainda alguns minutos, não? Sim, temos. Estamos em 48 minutos. Bom, então é isso. O socialismo burguês, eu já dei uma pincelada, né? O socialismo burguês é aquela história. Tem a classe média, né, que pode ser composta pelos filantrópicos, aí o Marx vai definindo, né, como, os humanitários, os protetores dos animais, os benfeitores, né, todos essas pessoas em posições chaves de uma sociedade melhor. Para o Marx, ele define como burguesia socialista, porque eles visam uma sociedade sem conflito, sem a luta de classes, sem o revanchismo, né, que Marx faz questão que tenha, e desejam uma permanência numa sociedade então, assim, eles pregam as ideias de esquerda, só que não da forma que Marx acha que deveria ser. Então, ele taxa isso como marxismo, como socialismo utópico, porque utópico significa isso, algo que nunca vai acontecer, algo que não é viável, algo que é distante, né? Então, existe só um caminho, o caminho da violência, o caminho das armas, o caminho do genocídio e da derrubada daqueles que estão no poder. O que aconteceu na Rússia em 1918?
houve a Revolução Bolchevique, né? A Revolução Russa, onde o czar foi derrubado. O czar era uma espécie de rei. Só que era um rei também juntamente com uma figura religiosa. Ele era adorado como um deus e também era um rei. Então, eram muitos cargos concentrados numa única pessoa, era quase que sagrado e divino. Então, Lenin, capitaneando essa revolta, ele derruba o czar, derruba a família imperial, a sequestra numa casa de campo, tá? Numa noite, numa manhã, depois de meses, né, da derrubada, da instauração já da ditadura comunista na Rússia. Depois de meses em cativeiro, a família imperial é levada para o porão, onde eles alegam que eles serão fotografados, porque havia, diz eles, os guardas disseram para eles, que haviam rumores na cidade que a família imperial já havia sido morta e que era necessário que tirassem fotografias deles para que pudessem acabar com esse burburinho, né? Boato, né? Esse boato, me fugiu a palavra. E aí eles foram todos pacificamente pro porão, e aí eles ouviram os guardas descendo as escadas. Eles estavam num porão. E aí eles disseram, os guardas socialistas começaram a proferir os crimes, né, da família imperial, os ditos crimes, e os fuzilaram a sangue frio. Então é esse o socialismo de Marx. É só para ilustrar para o telespectador que não há outra forma de instaurar um regime totalitário, da ótica de Marx, senão dessa forma. E foi o que tentaram fazer no Brasil quando derrubaram o imperador Dom Pedro II, cujo qual o avô, né, o avô do ex-presidente FHC propôs que fossem fuzilados, que a família imperial fosse fuzilada. Então, o avô do FHC propôs que o imperador, Dom Pedro II, a esposa dele, a filha, a princesa Isabel, todos fossem fuzilados, para que não houvesse a chance de voltarem para o poder. Então, é isso o comunismo que a gente está falando, não é só uma ideologia, é também uma proposta de destruição, de imoralismo, de crime, de assassinato, tudo que não presta, a gente pode colocar na sacolinha do comunismo, porque vai de violência mesmo, né? E a história se repete. Não, como a Bíblia diz, não existe nada de novo debaixo do sol. A gente só muda o quê? O estilo de morte. Um foi fuzil, o outro foi guilhotinado, o outro foi enforcado. Mas a história é sempre a mesma. Não muda. Sempre a mesma consecutivamente. E isso nós estamos vendo nos dias atuais. O que mais se tem feito em questão do presidente da República? O que mais se tem dito? Ninguém diz que ele levou água para o Nordeste, que o Nordeste está conseguindo avançar, está conseguindo crescer novamente, está conseguindo ter plantações que há anos e anos não tinha. Por que não falam que o presidente está pegando e cortando a zero alguns impostos, como, por exemplo, o da gasolina e do gás? Por que não se fala que o presidente está preocupado numa reforma administrativa aonde você vai poder poder usufruir do seu salário, sendo que quando você ganha a partir de 2 salários mínimos, você já tem que declarar imposto de renda, e muitas dessas pessoas não restituem e pagam? Por que não se diz isso? Não, está tendo um massacre de reputação, igualzinho esteve no passado, igualzinho o Guilherme falou agora, na Revolução Bolchevique. É o mesmo que está acontecendo agora. Então, eu já quero dizer minhas últimas palavras e encerrar com vocês dizendo: o 7 de setembro não é um golpe. Você não dá o golpe, você não pode se auto-dar um golpe. Isso não existe, nunca existiu na história do planeta, nunca. Nem nos tempos remotos não existe dar um próprio golpe, um autogolpe. Isso não existe. Só que o que está em jogo? Está em jogo a sua e a minha liberdade. Está em jogo a história que será contada. Aí eu pergunto para você, você quer que seus filhos, no futuro, aprendam a verdadeira história, sendo ela qual for, e mesmo que ela doa até na gente que é conservador?
ou você quer que a história seja mentirosa, deturpada, cheia de falácias, burinhos? Olha só o que se transformou a nossa democracia. Não é democracia? Onde o povo fala, nós queremos que se faça isso. Não vamos fazer. Mas nós pedimos que faça aquilo. Não, nós vamos fazer. Então, onde que está o artigo 1º? Que todo o poder emana do povo através dos seus representantes. Não existe mais representante. O único que nos representa verdadeiramente é o presidente Bolsonaro e alguns outros que o acompanham, porque não para dizer que são muitos, porque não são. Então, eu peço para você que reflita em tudo isso que a gente tem dito e faça diferente. Haverá eleições em 2022. Ah, mas não tenho voto impresso. Calma, não tem hoje, mas e lá na frente? E tem mais. Nós temos outros meios de tentar auditar o nosso voto, e até lá nós juntos vamos conseguir chegar numa equação que possamos fazer isso. Só que eu falo para você, não caia em falácias, não caia em diz que me disse, investigue a vida da pessoa. Como diz por aí, puxa a capivara da pessoa que pede seu voto, puxa a capivara daquele que quer te apresentar, porque não adianta nada você colocar uma pessoa lá cercada de 500 que não vão ajudar. Graças a Deus que o povo, que somos eu, você e os mais de 58 milhões que querem uma democracia justa e um país mais correto, pensamos assim. E se não fosse, o presidente seria isolado. Sabe Deus que ainda estaria no meio de nós, né? Então, o que eu falo para você, saia da sua casa, saia do comodismo, leia mais, assista as lives, compartilhe, nos ajude divulgando, né? Nos ajude filiando ao nosso movimento conservador Campinas, né? Que nós somos um braço de Campinas. Faça crescer esse sentimento que está em todos nós, porque tudo que nós queremos é uma verdadeira democracia, direito de ir e vir, trabalho para todos nós, trabalho digno, e o direito, gente, o direito à liberdade, que se você perder esse, acabou todos os outros. Então, a gente aguarda você. Muito obrigado por ter nos ouvido, né? Compartilhe essa live, se inscreva, fale para os seus amigos, para os seus vizinhos, entre nas nossas plataformas e faça crescer esse movimento, porque o que nós queremos é o que você quer, liberdade. Esse é o bem mais precioso que tem. Lembrando que Cristo morreu na cruz, não para que a gente fosse salvo, mas para que antes disso nós tivéssemos liberdade de sermos salvos. Então, pense muito bem nisso no dia de hoje. E um grande abraço para você, uma excelente noite e uma excelente semana também para você. Obrigada, Dani. E eu também coloco aqui as minhas últimas considerações. O Manifesto Comunista tem mostrado a todos nós, né, que é um livro realmente extremamente danoso. E é um livro que não fala a verdade, que não mostra a verdade. Não tem como o Manifesto Comunista ser algo bom para a humanidade. Ele só, uma vez implantado esse regime, ele só é bom para aqueles que estiverem no topo mesmo do domínio, porque a miséria será igualmente dividida. A única igualdade será da miséria. Eu conclamo você, nosso internauta, não apenas acreditar naquilo, nas nossas considerações e aquilo que nós estamos falando. Pesquise. Vá, né, até mesmo no Dr. Google, veja o que ele fala, o que ele mostra. Veja a realidade dos países. Olha o desastre que foi esse levante no Afeganistão. O país estava vivendo uma paz, estava vivendo, né, uma certa liberdade. De repente, o Talibã invade e os Estados Unidos abandonam. Gente, eles foram abandonados. E
E um arsenal que tem lá, americano, foi esquecido. Esquecidos, talvez de propósito, esquecido um arsenal, segundo o nosso conservadorista, né, o Felipe, Luiz Felipe de Orleans, né, o nosso nobre aqui, 85% dos países não têm o arsenal que o Talibã tem em mãos agora. Então, meus queridos, vamos realmente, nessa semana, primeiro, analisarmos o contexto real. Não fique na televisão comum, na televisão que coloca nos canais comuns, que vão apresentar uma narrativa totalmente diferente. Vá para outros órgãos, vá para a internet, pesquise. Semana que vem estaremos de volta, eu espero ter um convidado aqui, vamos ver se ele virá, não vou falar, né? Vamos ver se ele virá. E na semana que vem eu espero terminar o socialismo, o comunismo crítico tópico, né? E o quarto, último item é a posição dos comunistas diante dos diversos partidos de oposição. Aí nós vamos fazer muita coisa semana que vem. Um grande abraço a todos, Deus abençoe a todos, Deus ilumine a todos os brasileiros nesta semana e na semana que vem. Até lá, uma boa noite. Guilherme? Eu abro a minha fala, também falando sobre o dia 7 de setembro, porque o 7 de setembro é tão importante. É bom lembrar que ano que vem a gente faz 200 anos da independência brasileira, da primeira independência brasileira. E a gente já está há 8 dias de decretar a segunda independência brasileira, a segunda. Não é um golpe, não é um contragolpe, é uma independência. E é isso que está assustando a mídia militante, o establishment esquerdista e todos os opositores, não só do presidente, como do povo. Né? É isso que está os assustando. E se os assustam é porque a nossa força é muito grande. Então, não subestimamos a nossa força. Você que vai para o dia 7 de setembro, seja aqui em Campinas, seja nas cidades ao redor, seja na própria Avenida Paulista, chame aqueles que não têm o costume de ir às ruas, chame com vídeos, fala que é pacífico, porque sempre as manifestações da direita são pacíficas, tendem a ser pacíficas, nós não temos como vocação para destruir o que é violência, né? Violência, isso não faz parte do nosso DNA, então é bom tirar esses preconceitos daqueles que têm medo de participar de manifestações pacíficas, porque nós somos pacíficos, né? E aí, o que nós desejamos é liberdade de expressão, é a única coisa que nós desejamos. E a Claire, ela citou como está sendo sujada a imagem da principal nação do mundo, que sempre foi o norte para toda a liberdade, né? E a gente vê que é um método da esquerda destruir a civilização por dentro. Então, o que o Biden está fazendo hoje é minar a confiança, não só dos próprios americanos, mas do mundo sobre o guardião da liberdade, que é os Estados Unidos. E o mesmo está acontecendo no Brasil a partir do momento que estão fazendo com que a gente não tenha certeza do nosso voto. Porque o nosso voto, ele é o voto em si, de toda a democracia do mundo, é o principal instrumento do povo. É a principal característica de uma democracia, é o voto. E a partir do momento que tiram a credibilidade do voto, a confiança do voto, eles destroem a democracia por dentro, assim como está acontecendo nos Estados Unidos. E eu finalizo a minha fala com uma frase, uma citação do Winston Churchill. O socialismo é a filosofia do fracasso, a pregação da inveja, a crença na ignorância. Seu defeito marcante é a distribuição igualitária de miséria, entre todos, exceto seus líderes. Exatamente. De tudo que a gente vem falando até agora. Então, palavras, Winston Churchill. Impressionante. Então, eu finalizo minha fala de hoje. Agradeço aos telespectadores que nos assistirem. Peço que nos assistem novamente na próxima live, que tende a ser a última desse livro. E
será, então, essa última live, 2 dias antes da nossa nova independência, cujo qual nós reforçaremos o convite de vocês comparecerem no dia 7, seja onde tiver que ser, aonde você morar. Então, muito obrigado, até a próxima segunda, nos sigam nas nossas redes sociais, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva nesse canal. Nosso movimento possui Instagram, chama Movimento.Conservador Campinas, nosso Twitter é MC_Campinas, e nosso Facebook é Movimento Conservador Campinas. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima semana. Boa noite. Boa noite.